A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando no livro de 1 Samuel. Hoje vamos para o capítulo 28, a história de Davi. O tema hoje é a desobediência traz consequência. O bom é a gente ficar na direção de Deus. O bom é a gente tudo perguntar a Deus, como eu ouvi ontem na mensagem na igreja com meu pastor. Porque quando a gente não pergunta, quando a gente não consulta a palavra, grandes são as consequências. 1 Samuel 28. O primeiro verso que eu vou falar aqui, o primeiro e o segundo, você vai guardar. Porque esse verso, primeiro e o segundo, a gente vai entender ele amanhã. Perdão. Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você e seus homens vão lutar ao meu lado. Veja que Aquis era o quê? Filisteu. E Davi ia lutar com os homens dele contra o seu povo. Como é que pode? O homem que seria o rei de Israel. Claro que sim, Davi responde. Respondeu Davi: estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem, disse Aquis. Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a vida. Veja o que a gente se misturar, não orar, não perguntar a Deus, né? Porque Davi foi embora, porque ele já não aguentava mais, estava com medo de Saul o matar, e ali se aliou com o rei Aquis, que era justamente filisteu, onde ele tinha matado Golias, onde começou toda a história dele, né? Lá em Israel, mas nesse momento ele não pensou. Então, independente de qualquer coisa, irmão, você estando com medo, consulte ao Senhor. Não tendo saída, consulte ao Senhor. Mesmo sem entender, fique na posição que Ele quer, Ele sabe o que faz. Vamos continuar? Samuel havia morrido. Todo Israel havia chorado a morte dele e havia sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médios e adivinhos. Veja que Saul, depois que virou rei, né, tinha expulsado todos os médios, todos os adivinhos. E aqui também fala da morte de Samuel. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunim. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gibeá. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado. Quer dizer, era exatamente essa guerra que o rei Aquis tinha avisado a Davi que ele tinha que guerrear com eles quando ele fosse. E aqui Saul já estava de prontidão com seu povo, mas quando viu, o exército dos filisteus se apavorou. Porque quem está sem Deus se apavora. Quando a adversidade chega, que você não tem saída, que não vê saída, você se apavora. Agora com Deus é diferente, porque a Bíblia diz que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer, mas o Senhor não respondeu nem por sonho, nem por meio de Urim, nem através dos profetas. O Senhor não já tinha se retirado de Saul? Saul não tinha se arrependido. Saul continuava com sua vida de rei, né? E o Senhor não respondeu. Porque quando se desobedece, fica difícil para mim e para você. Por isso que eu botei, as desobediências traz consequências. Então Saul ordenou aos seus oficiais que procurem uma mulher que seja médium e eu irei consultá-la. Então, em Edom há um médium. Há uma médium, respondeu eles. Veja que ele não tinha expulsado. Aqui diz que, no verso 3, diz que eles expulsou o médium e os adivinhos. Mas agora o Senhor não respondia mais às perguntas dele. Bateu o desespero, aí foi atrás da médium, onde o Senhor reprovava e reprova hoje. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes. Quando escureceu, foi com os 2 de seus homens falar com a tal mulher. E ele disse: consulte para mim o Espírito e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o Espírito dele. A mulher respondeu: com certeza você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médios.
Então, por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Até aí a mulher não tinha entendido que era Saul. Ela disse, olha, por que eu vou consultar? O rei Saul expulsou tudinho, eu não posso consultar. Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor, pelo Senhor, Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou, quem é que você quer que eu faça subir? Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul, por que o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul. Quer dizer, até agora ela estava conversando com uma pessoa sem saber que era o rei. E tinha dito àquele homem que o rei tinha expulsado os médios e os dali, né? E os adivinhos, que não podia consultar. Aí ele disse que ela fizesse isso, que ela não seria castigada. Quando ele mandou que ela falasse com Samuel, aí ele entendeu que era Saul. Não temas, Saul disse a ela. Respondeu o rei, o que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra, disse ela. O rei disse a ela, não temas. Por quê? Porque ele estava ali, ele não ia fazer mal a ela. Mas nesse momento o rei aqui também representa o Senhor, que está dizendo a mim e a você, não temas. Eu não sei qual é a adversidade, eu não sei qual é a dor, o medo, a tristeza, a enfermidade. Não temas. Eu não sei qual é o débito, a situação que você está vivenciando. Não temas. O Senhor está comigo e com você. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel e ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Aqui, quando ele pediu para que aquela mulher falasse com o Espírito, ele entendeu que era o Espírito de Samuel. Ele se ajoelhou e botou o rosto em terra em sinal de respeito. Mesmo sendo um profeta, era um ser humano. O que Deus quer de mim e de você é que se ajoelhe, respeite, adore, exalte, glorifique o nome dele. Antes da vitória chegar, agradeça. Antes da vitória chegar, pague seu voto e deixe o Senhor trabalhar. E você vai ver Deus te surpreender. Amém? Então Samuel disse a Saul, por que que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Saul respondeu, é que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim. O Deus me abandonou. Ele não me respondeu mais nem por profeta, nem por meio de sonhos. Por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Veja, se Deus o abandonou, Samuel não ia poder fazer nada. Porque às vezes você e eu podemos confiar em autoridades, em ser humano. Mas a Bíblia diz que maldito o homem confia em outro. Porque quem pode todas as coisas é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E se Deus já disse não, é não. E aqui Deus não respondia mais a Saul. Samuel disse, por que é que você me chamou agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com que você e o Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e deu a outra pessoa, isto é, a Davi. Quando Deus tira, está tirado. Mas também quando Deus dá, está dado. Então, se Deus prometeu, Ele vai te abençoar. Agora, se Deus disse não, é não. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. E por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Você entende o tema? A desobediência traz consequência. Porque o Senhor estava criando aquela situação, porque Saul desobedeceu. Saul preferiu fazer do seu jeito. E do nosso jeito há consequências. O bom é estar na direção de Deus e obedecer Ele, mesmo que não entenda nada. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus amanhã. Você e seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. Ele quis dizer, olha, amanhã você e seus filhos vão morrer. Deus vai tirar de você. Vai tirar a sua vida.
Porque a Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Então, bom é a gente estar na direção de Deus. Porque a desobediência só traz consequência, só traz percas, dificuldade. No mesmo instante, Saul caiu no chão de comprido. Meu Deus. No mesmo instante, Saul caiu no chão de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele e, vendo que ele estava apavorado, disse: Eu arrisquei a minha vida para fazer o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que eu estou pedindo. Deixe que eu lhe traga um pouco de comida, coma alguma coisa para ficar forte e poder viajar. Veja que ele ficou apavorado. Ele estava sem comer. Por quê? Porque a situação não estava boa. Ele estava sem comer porque viu os filisteus e sabia que não ia ganhar aquela guerra. Ele poderia ter evitado aquilo, mas a desobediência falou mais forte. Porque ele tirou os olhos do Senhor e começou a olhar a vontade dele. Porque quando Deus disse lá atrás que era para ele matar tudo e todos, ele deixou o rei vivo, ele deixou as melhores coisas vivas. Quer dizer, ele olhou os seus interesses. E a gente tem que olhar os interesses do Senhor. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Olhe para os interesses do Senhor. Eu e você descanse no Senhor. Saul recusou e disse que não ia comer nada. Mas os seus oficiais também insistiram para que comesse. Finalmente ele concordou, levantou-se no chão e sentou-se na cama. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava que estava sendo engordado. Pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou e assou alguns pães sem fermento. E colocou a comida diante de Saul e dos seus oficiais. Eles comeram naquela mesma noite, foram embora. Veja que ele veio receber uma notícia. Ele queria porque queria saber o que ia acontecer naquela guerra. E soube que ele e seus filhos iam morrer. Então, quando a gente desobedece a Deus, tem consequência. Quando a gente desobedece a Deus, não tem mais jeito. Isso é, e tem. Se a gente se arrepender e ficar na posição que ele quer. Mas Saul não tinha se arrependido. Amém? Então não esqueça do tema. A desobediência traz consequência. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.